E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo. A gente vai iniciar nossa aula de História hoje, a nossa última, né, antes do seu descanso, né, de férias. E hoje nós vamos falar sobre a emancipação política do Brasil. Aliás, nós vamos continuar falando sobre a emancipação política do Brasil. Na última aula, eu falei com vocês sobre a chegada, né, da família real portuguesa ao Brasil, como é que aconteceu, o porquê que eles vieram, né, a sua colônia, o que motivou essa vinda deles, né, do Brasil. E aí hoje nós vamos falar sobre como foi essa administração deles aqui nas terras, né, da sua colônia, né, do Brasil, e as consequências dessa administração, né, até a emancipação, até o momento que nós nos tornamos independentes. Então, vamos lá, iniciar, preste bastante atenção, tá? É um assunto muito bacana, é a nossa história, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai tratar, essa administração joanina, né? O Dom João, que era o príncipe regente, quando ele está aqui no Brasil, né? Como é que é essa administração dele, tá? Então, vamos lá. Como é que foi a administração do Dom João no Brasil? Primeira questão que ele precisava resolver era a questão de onde colocar toda essa gente que ele trouxe lá de Portugal. Lembra que eu falei para vocês que eram mais de 15 mil pessoas que ele trouxe. E a corte portuguesa que vem para o Brasil era em torno de 15 mil pessoas. Onde é que esse povo todo vai ficar? Na rua que não é. Então, a primeira medida aqui do Dom João, quando ele chega, é tentar encontrar um lugar para esse povo todo ficar. Então, no Rio de Janeiro, essa corte portuguesa, quando chega, eles procuram as casas que existiam, as habitações que eles tinham, e levavam quais eram as casas que agradavam eles, né? Então, dentro ali do Rio de Janeiro, tá? O que agradava como moradia para esse povo todinho que veio? Então, quando eles gostavam de uma casa, falaram, isso aqui dá para a gente morar, né? Eles levavam ao conhecimento do Dom João, e aí, né, o Dom João ele fazia o decreto, né? Era chamado de aposentadoria. Por quê? Porque ele comunicava o dono daquela residência que a casa dele ia ser usada pela corte portuguesa, tá bom? Literalmente, a pessoa tinha que sair da sua casa para os portugueses que tinham vindo ocuparem aquela casa, né? E aí você fala, pô, mas que injustiça, né? O cara tá lá na casa dele, tranquilo, de repente vem uma pessoa lá de Portugal e bota ele para a rua da própria casa dele e assume a moradia da casa, né? Por decreto do próprio rei, né? E chamada aposentadoria. Mas não se engane, muitos, aliás, a grande maioria dessas pessoas que tinham a sua casa como transformada, né, em uma moradia da corte portuguesa, eles não achavam ruim, né? É só você lembrar do simples fato de que essas pessoas que vinham da corte, elas obviamente que não iam procurar nenhum barraco, nenhuma casazinha simples. Eles iam procurar casas que eram grandes, né, bem construídas, as casas da elite colonial brasileira que vivia no Rio de Janeiro. Lógico que essa elite não teria somente aquela propriedade, ela teria muitas outras propriedades. Então, para essa elite que acaba cedendo sua moradia a essa corte portuguesa, aquilo era um privilégio, não era nenhuma injustiça, tá certo? A outra questão muito importante quando a gente fala da administração joanina, né, é as transformações na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era horrível, né? O Rio de Janeiro ele não tinha saneamento, era uma cidade onde não existia iluminação, a cidade era suja, tinha muita malandragem, né? Vixe, parece hoje, né? Parece o Rio de Janeiro de hoje, mas não é. O Rio de Janeiro era o mesmo Rio de Janeiro, tá? Então, essas transformações que elas vão acontecer na capital a nova capital, né, do Império Português, elas são, né, muito significativas, muito significativas. Não dava, a corte portuguesa morando no Rio de Janeiro não dava para ficar daquele jeito. Então, o Dom João ele começa uma série de transformações na capital, tá bom? Uma coisa que vem acompanhada dessas mudanças, né, estruturais no Rio de Janeiro são as mudanças de hábito, tá?
muitos hábitos são transformados pela presença dos portugueses, né? Então, até uma questão simples como de alimentação com talher, que aqui no Brasil era uma coisa muito incomum, eles não usavam os talheres para fazer as suas alimentações, e aí vão começar a adquirir esse hábito com a presença aqui da corte portuguesa, tá bom? Um detalhe muito interessante sobre essa história, quando os portugueses vêm ao Brasil, e a família real vem ao Brasil com sua corte, e eles desembarcam, né, lá no Rio de Janeiro, as mulheres, elas estão todas carecas, ou com aqueles turbantes na cabeça, exatamente porque teve uma praga de piolho, né, durante a viagem dessa corte portuguesa, né? Quando eles estavam vindo ao Brasil, eles tiveram, né, esse surto de piolho. Então, elas tiveram que raspar a cabeça, tiveram que usar os turbantes, né? E aí, quando elas desembarcam aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, as mulheres, né, que viviam aqui, a elite que vivia aqui, acreditavam que aquilo ali era uma nova moda, né, da Europa, e acabam fazendo a mesma coisa, né, usando os turbantes ou cortando o cabelo, né, bem curtinho, tá? E aí não era, mas você já começa a perceber como a questão da presença deles aqui vai transformando os hábitos, vai transformando os costumes, tá bom? Vamos para frente, né? Quais foram as realizações da administração joanina? Eu coloquei uma lista aí para vocês, né? A Real Biblioteca, que é a que tem a imagem, né? Que é a Biblioteca Nacional, que ainda hoje existe, tá? A Academia de Belas Artes é fundada pelo Dom João, o Museu Real, nada disso existia, tá, gente? O Real Teatro de São João, tudo isso aí para abarcar o quê? Abarcar uma necessidade da corte portuguesa. Então, eles tinham essa necessidade de todas essas construções dentro da sua capital, né? Então, eles vão construindo, né? A Academia Militar e da Marinha, né? A criação da imprensa régia, o primeiro periódico, o primeiro jornal impresso do Brasil foi feito pela imprensa régia, tá bom? Lógico que um jornal que não criticava de forma alguma a família real, né? A presença da família real aqui. A criação do Banco do Brasil, né? Da Casa da Moeda também. Então, quem criou foi o Dom João aqui no Brasil. A criação do Jardim Botânico também, né? São todas construções feitas pelo Dom João durante esse período de governo que ele estava aqui no Rio de Janeiro, né? No Brasil. Aqui um outro ponto muito importante que vale a pena a gente discutir. Quais foram os prejuízos da aliança entre Portugal e Inglaterra, né? Os prejuízos dessa aliança, né, que não foram poucos, para o desenvolvimento, por exemplo, do nosso país, ele gerou um atraso, né? Porque o que acontece? O Dom João, por conta dessa aliança, ele acaba favorecendo os ingleses naquela relação comercial, tá? Lembra quando eles fizeram a abertura dos portos, as nações amigas, que a gente tratou na última aula? Os portugueses, eles dão muitas vantagens aos ingleses, né? E aí, por conta disso, acaba fazendo com que o país, né, o Brasil, ele se atrase nesse processo de industrialização, tá bom? Aqui a gente já tem o início da Revolução Industrial Inglesa, então os países já vinham se industrializando, a colônia era proibida de fazer essas atividades manufatureiras ou industriais, era proibido pelo aquele pacto colonial. Quando o Dom João vem ao Brasil, ele elimina esse decreto. Então, quem tivesse interesse, os empreendedores que tivessem interesse, podiam sim montar suas empresas, né, manufatureiras ou até industriais, só que não era vantajoso. Por quê? Porque as mercadorias inglesas, elas tinham muitas vantagens no mercado. Elas eram muito mais baratas. Então, ele não fez aquela ação protecionista para incentivar a produção aqui no Brasil, a produção industrial e manufatureira. Então, como não tinha esse incentivo, acabou atrasando, né, esse processo todo no Brasil, que só vai acontecer lá no século XX praticamente, tá? Então, olha lá, o Tratado de Comércio e Navegação, ele é um obstáculo a essa industrialização do Brasil. Esse tratado é o que define as porcentagens, né, alfandegárias. Então, um produto que vinha da Inglaterra para o Brasil, ele era taxado só em 15%, né?
a taxa dele de entrada no Brasil só era de 15%, enquanto produtos que vinham de outros países passavam os 20%. O próprio produto português que vinha para o Brasil era taxado em 16%. A taxa era maior do que o dos produtos ingleses, para vocês verem o tamanho do prejuízo, né? Inclusive para os portugueses, né? Então, as vantagens comerciais desestimulavam essa atividade industrial no Brasil, como vocês estão vendo. Na prática, a Inglaterra subordinava o governo português aos seus interesses. Por conta dessa proteção que eles davam, por conta da presença deles ainda lá em Portugal, defendendo né, o país dos franceses, eles cobravam muito caro. Eu coloquei aí uma charge da época, né, que diz, né, era uma entrevista ali, o Dom João e a Carlota Joaquina, que eram os regentes, né, no Brasil. E que nações amigas são essas? Né? Quais são essas nações amigas? O repórter está perguntando lá para eles. E aí eles dizem a Inglaterra, né? A Inglaterra e a Inglaterra também, né? Então, as nações amigas são somente a Inglaterra, tá bom? Era uma crítica, né, na época. Vamos lá, ó. Quando é que o Brasil deixou de ser uma colônia? Tá? A partir do momento que o Brasil tem a presença da família real aqui, né? A transferência da capital do Império, isso já é um passo para a nossa independência, né? Para o Brasil deixar de ser uma colônia, uma simples colônia. Quando abrem os portos, também aquele pacto colonial não existe mais, então ali já é um outro passo. E aí, agora sim, essa mudança nas relações entre colônia e metrópole, ela vai acontecer quando o Dom João ele vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, a partir daquele momento, não se chamava mais o Brasil de uma colônia, não era uma simples colônia, era um Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, a partir daquele momento, ele deixava de ser uma colônia, juridicamente a gente pode dizer isso, tá bom? Brasil e Portugal, olha lá, eram partes iguais do Império, então não existia mais aquela questão de Brasil é uma simples colônia, enquanto Portugal é uma metrópole. Não. A partir daquele momento, eles são reinos unidos. Então, ele ganha a condição jurídica de se transformar numa nação. Vamos para frente. Uma das revoltas que aconteceram durante esse processo, né, em que a família real portuguesa está presente no Brasil, aconteceu em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, em 1817. É chamada de insurreição pernambucana, tá bom? Aqui, a gente entendeu os motivos, né, que levaram ao descontentamento no Nordeste, é muito simples. Quando a família real vem para o Brasil, ela vai se instalar no Rio de Janeiro. Então, aquela região em torno do Rio de Janeiro, ela vai acabar se desenvolvendo, enquanto o Nordeste vivia em dificuldade, tá? Já existia uma dificuldade grande, porque o Nordeste ele dependia muito do açúcar, né, do algodão, e essas atividades elas vinham decaindo ano após ano, né, por conta da concorrência com outros mercados, né? Então, nessa exportação desses produtos, o Nordeste ele já não era mais o grande produtor e o único produtor. Então, por conta disso, a região vinha se empobrecendo cada vez mais, né? Então, quando a família real chega ao Brasil, ela impõe os impostos, tá, a todo o território colonial, que não é mais colônia a partir daquele momento. Então, aumenta esses impostos exatamente porque precisa financiar as transformações da capital. Lembra lá daquela lista que eu coloquei, né? Banco do Brasil, a Biblioteca Real, né? A Academia Militar, da Marinha, tudo aquilo ali precisa de dinheiro para construir. Então, o Dom João, quando ele começa a fazer essas construções, ele aumenta os impostos. Ele precisa arrecadar mais impostos para poder construir tudo isso, as transformações da capital. Só que essas transformações não chegam ao Nordeste, tá bom? Então, ó, aí é uma grande insatisfação. Além disso aí, ó, o controle do comércio varejista pelos portugueses. Os portugueses é que controlavam esse comércio, então tinha uma revolta muito grande por conta disso. A preferência na promoção de militares portugueses. Então, os brasileiros, eles ficavam atrás na fila quando aconteceu essas promoções dos militares. Tudo isso aí, juntando, vai desagradando a população, né? E o aumento dos preços dos alimentos provocado por uma condição climática, né? Na época foram ciclos, né, de seca seguidos, e aí aumentava o valor dos alimentos, né?
A população piorava a sua condição de vida por conta disso. Então, tudo isso aí junto levou a essa insurreição pernambucana, né? Que chegou lá, o novo governo chegou a proclamar uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Olha aí. Então, a partir daquele momento, a gente tem uma formação de um governo separatista. Então, ele se distancia de Portugal, procura uma independência e forma um governo republicano, tá? Que tem a adesão de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará também, tá bom? Então, essas outras províncias, elas vão aderindo a Pernambuco, tá? Com esse projeto, muito porque as condições eram muito semelhantes, tá? Quais foram as medidas do novo governo? Criaram uma nova bandeira, você vê ali, ó, na imagem ao lado, a bandeira de Pernambuco, que é a mesma até hoje. Aboliram esses impostos que o Dom João tinha criado, aumentou o salário dos soldados e aí criou dispositivos, né, de liberdade de imprensa e tolerância religiosa, tá bom? Então, tudo isso aí foram medidas desse novo governo republicano, tá? Como é que essa insurreição, ela teve o seu desfecho, né? Só basta você lembrar, obviamente aqui ela foi derrotada pelas forças, as tropas, né, reais de Dom João. Se não tivessem sido derrotados, muito provavelmente essa região nordeste seria um país diferente, né, separado do restante do país, né? Então, muito do que aconteceu, dessa derrota, dessa insurreição, está dentro da questão da discordância quanto ao fim da escravidão. Então, alguns eram favoráveis, outros eram contra. E aí isso acabou dividindo as lideranças, né, desse movimento. E aí enfraqueceu o movimento. Os soldados enviados por Dom João derrotaram essa rebelião, eram muitos. Essa antiga ordem que existia foi restabelecida, com os portugueses tendo controle do comércio e tudo mais. E essas lideranças do movimento acabaram sendo punidas ou com prisão ou com morte. Tá certo? Então esse foi o desfecho da insurreição pernambucana de 1817. Vamos para frente, a Revolução Liberal do Porto, essa está diretamente ligada à nossa proclamação de independência, tá? Essa imagem que você tem aí é a da família real embarcando de volta a Portugal, que foi uma das consequências dessa Revolução Liberal do Porto, né? Então, quais eram as insatisfações dos lusitanos, dos portugueses? Por que eles fizeram essa Revolução Liberal, tá? Principalmente pela dificuldade econômica que Portugal vinha passando e pelo poder exercido pelos ingleses em Portugal. Com a família real no Brasil, os ingleses, como eu disse, eles assumiram o controle de Portugal, né? E ainda existiam as dificuldades econômicas que os portugueses enfrentavam, muito por ter levado o Brasil a uma condição de não mais de colônia, tá? Então aquilo ali tirou muito dos recursos que eram levados para Portugal por conta dessa exploração colonial, né? E aí deixam de ser mandados para Portugal, esses recursos, tá bom? Então, dessas dificuldades giram em torno desse motivo, tá? A difusão das ideias iluministas, as ideias liberais, por isso a gente chama de Revolução Liberal do Porto, porque a partir daquele momento eles começam a questionar o absolutismo, tá? Aquela guerra napoleônica, ela tem uma consequência que é levar essas ideias da Revolução Francesa aos outros países europeus que eram absolutistas. No caso de Portugal, não é diferente, tá bom? O que eles fazem? Eles convocam uma eleição para uma corte constituinte. O que significa? Essa corte ela vai elaborar uma nova constituição, limitando os poderes do Dom João, limitando o absolutismo dele, tá bom? Mas também tratando de medidas para recolonizar o Brasil. Isso aí é o que leva o nosso país mais à frente a proclamar sua independência, tá bom? Então, esse retorno de Dom João era uma das exigências. A família real portuguesa tinha que voltar para Portugal, não permanecer mais no Brasil. Então, nós estamos falando aqui de 1820, tá bom? Então, aí já passou bastante tempo de 1808, quando eles vieram para o Brasil, tá? Aí sim, ó, a regência de Dom Pedro e a proclamação da independência, tá? Então, uma das estratégias do Dom João era realmente atender a exigência dessas cortes liberais que se formaram em Portugal, retornar a Portugal, mas ele faz o seguinte, estrategicamente ele pega
e deixa o filho dele, Dom Pedro, no Brasil. Então a estratégia dele era a seguinte: meu filho, você vai ficar aqui porque você já percebeu que o clima entre os brasileiros e os portugueses vinha piorando exatamente por conta dessa possibilidade de Portugal recolonizar o Brasil, transformar o Brasil de novo em colônia, voltar uma etapa atrás, né? Naquela autonomia toda que o Brasil ganhou com a vinda da família real. Então, por conta dessa possibilidade, o Dom João já vislumbrava que os brasileiros não iam aceitar. Eles não aceitando, eles iam entrar numa guerra e iam proclamar sua independência. O que ele faz? Filho, Pedrinho, você fique aqui. Se acontecer essa revolta para tornar o Brasil independente, você lidera o movimento. Então você vai ser a liderança para não deixar que esses brasileiros tomem conta. Você assume o papel de líder. E aí, se tiver que ser independente, você assume o poder. Tá bom? Então essa era a estratégia do Dom João. Era burro Dom João? Como dizem, um comilão abestado? Não era. Tá? Então olha lá, ó, as medidas recolonizadoras tomadas pelas cortes portuguesas desagradavam a elite colonial. Tá? E aí essa exigência do retorno de Dom Pedro ia enfraquecer a autonomia administrativa do Brasil, como eu disse. E eles exigiram. Quando eles chegaram lá, viram, cadê o Pedrinho? Não vem não? Não, o Pedrinho ficou no Brasil, pois ele tem que retornar agora mesmo, né? Se ele não retornar, nós vamos invadir o Brasil, né? E forçar ele a voltar, tá certo? Por conta dessa aproximação, né, das elites com Dom Pedro, ele acaba decidindo permanecer. Então ele sofre um ultimato. Você retorna agora ou nós vamos mandar as tropas. E aí ele diz, não vou retornar, eu vou permanecer. Esse é o famoso, conhecido dia do fico, né? Em que ele decide permanecer. Tá? E aquela imagem ali ao lado é a imagem do dia do fico, tá bom? Então, a partir desse momento que ele decide ficar, ele forma um novo ministério, porque, logicamente, os portugueses que faziam parte do ministério dele não concordaram com ele. Então, todos abandonam o governo e ele forma um novo ministério só com brasileiros. Olha aí, é como a elite acabou se agradando. Falou, agora sim, eu gostei. E esse novo ministério é liderado pelo José Bonifácio, que era um cara que era totalmente favorável, era um amigo de Dom Pedro, era favorável a que o Brasil se transformasse numa nação independente, mas com ele governando essa nação, para evitar o que aconteceu lá na Revolução Francesa, que ele estava lá na Revolução Francesa, ele vivenciou aquilo ali, com a morte dos monarcas absolutistas e tudo mais, né, toda a violência. Então ele diz, você lidera o processo, Dom Pedro. O José Bonifácio é uma figura importantíssima da nossa independência, junto com aquela mocinha ali ao lado, que é a Leopoldina, também que era esposa do Dom Pedro. Eles são os principais articuladores, né, dessa permanência do Dom Pedro no Brasil, dele liderando o movimento de independência, tá bom? Então, a partir desse momento também já tem um decreto que é chamado de Cumpra-se, né? Onde tudo que viesse, qualquer ordem que viesse de Portugal, só seria cumprida se o Dom Pedro aceitasse, né? E aí tinha que passar pelo aval dele, né? Aí todas as ordens de Lisboa de anular as decisões de Dom Pedro e a ameaça, né? E a ameaça de envio às tropas, elas revoltam a população brasileira. E aí eles acabam decidindo pela proclamação da independência do Brasil, tá bom? Então esse processo todo ele é liderado pelo Dom Pedro, pelo José Bonifácio. Você vê que é um processo que não tem muita participação popular, não é como no restante da América, ali ele não vai se transformar em república, o Brasil ele vai continuar como uma monarquia, mas ele se torna independente com esse governo do Dom Pedro, tá certo? O projeto lá do Dom João deu certo. Chegamos ao final da nossa aula, a gente vai continuar falando sobre como foi esse governo do Dom Pedro I, né, nas próximas aulas, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado, estejam estudando. A gente vai entrar no momento de recesso agora, vocês vão poder descansar um pouco, né? Mas não deixem de estudar, tá bom? Eu quero encerrar com essa frase aí do Fernando Pessoa, né? Que serve muito para vocês, tá? Para nós todos, aliás, né? Pedras no caminho, guardo todas.
um dia eu vou fazer um castelo, tá? Então levem esse pensamento do Fernando Pessoa com vocês, né? E sigam firmes, fortes e não se abatenham em nada, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.